Neste vídeo vamos falar sobre um conjunto de questões contabilísticas e fiscais sobre viaturas ligeiras de passageiros, relativamente à sua aquisição, às despesas que se vão gerando no decurso da utilização dessas viaturas, bem como as próprias depreciações. Como é que tudo isto se contabiliza e o regime fiscal no âmbito do IVA e do IRC inerente a estas mesmas viaturas. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Matérias que lecionamos em vários dos cursos práticos e de especialização desenvolvidos na Certform Escola de Formação Prática. Para conhecer a oferta formativa da Certform, pode consultar pelo site da Certform em certform.pt, onde vai encontrar em e-learning live streaming todos os cursos que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais para poder entrar na plataforma de e-learning, iniciar o seu percurso formativo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade e a partir de qualquer parte do mundo. Na formação live streaming, os cursos ocorrem com sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real. E por isso os cursos live streaming têm sempre uma data de início associada. E para conhecer as datas de início dos cursos live streaming, pode aceder ao calendário da formação, fazer o download do mesmo, ou então, na frente do site da Certform, temos os cursos marcados para o presente e próximas semanas, o presente mês e próximas semanas dos próximos meses. Vamos então falar sobre aquisição de viaturas ligeiras de passageiros, bem como o regime fiscal das mesmas. E vamos começar pelo regime fiscal. Bom, relativamente a questões de âmbito fiscal, comecemos com a posse e utilização das viaturas ligeiras de passageiros. O nosso foco neste vídeo está relacionado com o regime geral das viaturas ligeiras de passageiros, não esquecendo, obviamente, que há uma ampla tipologia de viaturas que as entidades, as empresas e os próprios trabalhadores independentes poderão adquirir, nomeadamente as chamadas viaturas de mercadorias. O nosso foco aqui está nas ligeiras de passageiros. Se estivermos no âmbito do IVA e no que diz respeito à aquisição da viatura, se a viatura for um combustível fóssil, gasolina, gasóleo, o IVA na aquisição da viatura não é dedutível, não confere direito à dedução. Caso estejamos perante uma viatura híbrida plug-in, então, na aquisição da viatura, o IVA suportado na aquisição será dedutível se a base tributável da viatura, ou seja, se o valor sobre o qual incidir a taxa de IVA, for até 50.000 euros. Se a viatura for simplesmente híbrida e não híbrida plug-in, então o IVA segue o mesmo regime das viaturas ligeiras de passageiros a combustíveis fósseis. Ou seja, se for simplesmente híbrido, o IVA não é dedutível, não confere direito à dedução. Se estivermos a falar de viaturas 100% elétricas, o IVA é dedutível na aquisição da viatura se a base tributável da mesma, ou seja, o valor sobre o qual incide a taxa do IVA, for até 62.500 euros. Se a base tributável da viatura exceder os 62.500 euros, portanto, se aplicarmos a taxa de IVA de 23%
a um valor que exceda 62.500 euros, então não vai haver possibilidade de deduzir o IVA suportado naquela aquisição. Se as viaturas forem a GPL ou a gás natural veicular, na aquisição da viatura, o IVA será dedutível apenas em metade, apenas em 50%, se o valor da aquisição, ou no caso concreto, se a base tributável sobre a qual se aplicou a taxa de IVA for até 37.500 euros. Caso exceda este montante, o IVA não é de todo dedutível. O IVA suportado não será dedutível. Depois temos também o regime do imposto sobre veículos na aquisição, nos combustíveis fósseis sem qualquer redução, nos híbridos plug-in com uma redução de 75%, nos simplesmente híbridos uma redução de 40%, nas viaturas 100% elétricas não está sujeito e em viaturas a GPL ou gás natural veicular uma redução de 60% do imposto sobre veículos no que diz respeito à aquisição. Quanto ao IUC, o Imposto Único de Circulação, não há qualquer redução nas viaturas a combustíveis fósseis, igualmente em híbridos plug-in, igualmente em híbridos. Nas viaturas elétricas goza de isenção relativamente ao IUC e não há qualquer redução nas viaturas a GPL ou a gás natural veicular. Atenção que estamos a falar de regimes gerais, não é? E, portanto, pode haver aqui algumas exceções. Este vídeo foca-se nos regimes gerais. Se, por exemplo, estivermos perante uma viatura que se destina à venda, por exemplo, num stand de automóveis, ou à exploração no âmbito do objeto de atividade do sujeito passivo, o IVA é integralmente dedutível. A linha A do número 2 do artigo 21º do Código do IVA, aqui nestas notações que nós temos com a linha A. Portanto, como já acabei de referir, o foco deste vídeo é dentro de um regime geral. Agora vamos falar sobre aquelas despesas com combustíveis. Claro que se nós comprarmos uma viatura a gasóleo, vamos ter de ter gastos relacionados com o gasóleo dessa viatura ligeira de passageiros. E o gasóleo é metade, 50% dedutível. Melhor dizendo, o IVA suportado com o gasóleo, ele é dedutível em 50%. Já o IVA suportado com a gasolina para as viaturas ligeiras de passageiros não é de todo dedutível, não é dedutível. O GPL e o gás natural veicular que nós colocamos nas viaturas, sempre que se faz uma aquisição, a fatura que inclui o imposto, o IVA, metade desse IVA é dedutível exatamente como o gasóleo. Quanto à eletricidade, e porque as viaturas híbridas plug-in precisam de ser carregadas, têm uma bateria com uma autonomia e, portanto, é necessário carregar e o IVA da eletricidade é dedutível. Naquelas que são 100% elétricas, igualmente, o IVA da eletricidade é 100% dedutível. Obviamente que aqui, mais uma vez, estamos a falar de regimes de âmbito geral. Se se tratar de veículos licenciados para transportes públicos, o IVA é totalmente dedutível, mas, como já disse, o foco deste vídeo relaciona-se com um âmbito geral. Agora, relativamente às depreciações. As viaturas são objeto de uma depreciação, porque são um ativo fixo tangível. Os ativos fixos tangíveis são ativos não correntes, ou seja, têm uma duração que se estende além de 12 meses.
e, portanto, são objeto de depreciações com base em taxas de depreciação. As viaturas ligeiras de passageiros, conforme o Decreto Regulamentar 25/2009, são objeto de uma depreciação cuja taxa máxima é de 25%. Portanto, anualmente faremos 25% do respectivo custo de aquisição daquela viatura. E há limite em termos desse custo de aquisição, e esse limite, se for uma viatura a combustíveis fósseis, o limite do custo de aquisição é de 25.000 euros. Para os híbridos plug-in, 50.000 euros. Para os híbridos, 25.000, igual aos combustíveis fósseis. Para as viaturas 100% elétricas, o custo de aquisição, para efeitos fiscais e de aplicação da taxa de depreciação, o custo de aquisição aceite é até 62.500 euros. Quando as viaturas são exclusivamente a GPL ou a gás natural veicular, 37.500 euros. Mas as viaturas têm ainda a questão das tributações autónomas e que estão previstas no artigo 88 do Código do IRC. Ou seja, com as viaturas ligeiras de passageiros, a empresa incorre durante o ano em encargos. Encargos como o seguro, os próprios combustíveis da viatura, as próprias depreciações contabilísticas da viatura, as despesas de manutenção, de conservação, ou seja, todos aqueles encargos que são reconhecidos como gastos e que vão estar sujeitos a uma tributação autónoma. Essa tributação autónoma, ela baseia-se naquilo que está estipulado no artigo 88 do Código do IRC. E, portanto, se quisermos confirmar tudo isto, o ideal é sempre, na base, consultar o Código do IRC, nomeadamente o artigo 88 do Código, que é aquele que estabelece o regime ou as taxas de tributação autónoma para um amplo conjunto de despesas, não é? A que as empresas, a que os sujeitos passivos de IRC estarão sujeitos às taxas de tributação autónoma, entre as quais se aplicam aos encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros. Sendo que o número 5 da norma refere que consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, nomeadamente as depreciações, as rendas e alugueres, nos contratos de locação, por exemplo, os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis, os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. E se estivermos perante viaturas ligeiras de passageiros, temos as seguintes tributações autónomas atualizadas, ou seja, as que estão em vigor atualmente. Isso em função do valor de aquisição da viatura, do custo de aquisição da viatura. Se o custo de aquisição for até 27.500 euros, e se estivermos perante uma viatura a combustíveis fósseis, gasolina, gasóleo, ou os híbridos, ou a GPL, até 27.500 euros de custo de aquisição, a tributação autónoma é de 8,5% sobre todos aqueles encargos. Encargos contabilísticos e não aqueles que o fisco aceita. São os encargos que são efetivamente reconhecidos, contabilizados. Se o valor da aquisição for igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, 25,5% de taxa de tributação autónoma. Para valor de aquisição superior a 35.000 euros, 32,5%. Esta é a taxa de tributação autónoma mais alta que existe para efeitos de viaturas ligeiras de passageiros, quando o custo de aquisição da viatura é superior a 35.000 euros. Já agora, o custo de aquisição da viatura vai integrar o valor do IVA se o IVA não tiver sido
dedutível. Se o IVA tiver sido dedutível, se a empresa tiver tido o direito a deduzir o IVA suportado na aquisição, esse IVA não integra o custo da aquisição. E isso é muito importante porque, obviamente, que quando o IVA integra o custo da aquisição, porque não foi dedutível, obviamente o valor da viatura aumenta em 23%, claro está. Em relação a viaturas híbridas plug-in ou a gás natural veicular, aqui o regime das tributações autónomas é igual para híbridos plug-in e gás natural veicular, híbridos plug-in, aqueles que também se carregam à eletricidade, portanto têm uma bateria para carregamento à eletricidade, até 27.500 euros pagam 2,5%, igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 em termos de custo de aquisição, 7,5%, e superior a 35.000 euros, 15%. Mas para que estes híbridos plug-in tenham estas taxas de tributação autónoma inferiores àquelas que eu referi para os combustíveis fósseis ou para os simplesmente híbridos ou para o GPL, é necessário que cumpram com os requisitos que o código do IRC coloca no tal artigo 88 e no número 18. No caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular, as taxas referidas são então 2,5%, 7,5% e 15%. É preciso que a viatura híbrida plug-in cumpra com estes requisitos que agora acabei de enunciar para pagar 2,5%, 7,5% ou 15% em termos de tributações autónomas em função dos valores de aquisição ou do custo de aquisição. Quando estamos a falar de viaturas 100% elétricas, atualmente os encargos relacionados com estas viaturas podem estar sujeitos a uma taxa de tributação autónoma de 10%, no caso dessas mesmas viaturas apresentarem um custo de aquisição que exceda os 62.500 euros. Caso o custo de aquisição não exceda esse valor, as viaturas elétricas não estão sujeitas à tributação autónoma. Tem a ver com o tal limiar de 62.500 euros, ou seja, os encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, caso o custo de aquisição destes veículos exceda os 62.500 euros, estará sujeito a uma tributação autónoma de 10%. Bom, isto são as tributações autónomas. Já agora, um pormenor. Apesar deste vídeo ser de âmbito geral, eu gostaria de dizer que se uma empresa tiver prejuízo, as taxas de tributação autónoma são elevadas em 10 pontos percentuais. Quando os sujeitos passivos apresentem prejuízo fiscal, no período de tributação a que respeitam quaisquer dos factos referidos, com exceção quando os sujeitos passivos apurem prejuízo fiscal no período de tributação do início da atividade e no seguinte, primeiro ano, segundo ano, havendo prejuízo fiscal, estas tributações não aumentam em 10 pontos percentuais. Mas se não estivermos no início da atividade ou no segundo ano, havendo prejuízo fiscal,
Todas estas tributações, caso elas se venham a aplicar, portanto, vão aumentar 10 pontos percentuais, o que significa que estes 32,5 passariam para 42,5, que estes 25,5 para 35,5, que estes 8,5 para 18,5. Bom, todas elas. As das viaturas elétricas passariam para 20% de tributação autónoma. Bom, agora vamos ver aqui um exemplo de uma empresa que no início do ano, no dia 2 de janeiro de um determinado ano N, adquiriu a um stand 4 viaturas de passageiros com uma fatura ou com fatura há 30 dias. E foram 4 viaturas. Foi uma viatura de marca Mercedes, cuja fonte energética é o gasóleo, portanto combustível fóssil. O valor da aquisição, antes de se aplicar os 23% do IVA, que se chama base tributável, a base tributável foi de 65 mil euros. Portanto, aqui já pode incluir todos os extra e outros impostos e depois sobre tudo isso se aplica a taxa de IVA, portanto é a base tributável para aplicar a taxa de 23% do IVA. Depois temos uma viatura Peugeot que é híbrido plug-in e vamos considerar que cumpre os requisitos que eu já referi. 52 mil euros, um BYD elétrico 40 mil euros e um Tesla elétrico 90 mil euros. Bom, como é que vamos contabilizar isto? E depois, de uma forma muito sucinta, qual o regime fiscal que se aplica a cada viatura, de tudo aquilo que eu referi até agora, não é? Portanto, fazendo aqui um resumo, e aplicando num contexto muito concreto de uma empresa que no dia 2 de janeiro adquire estas 4 viaturas. Começando pela aquisição da viatura Mercedes. A viatura Mercedes tem uma base tributável de 65 mil euros. Portanto, e é uma viatura a gasóleo. Estas viaturas não conferem direito à dedução de IVA. Pelo regime geral, não é? E, portanto, esta empresa é uma empresa que não se dedica à aquisição de viaturas para venda, nem para a sua exploração, portanto, não vai poder deduzir o IVA. E como não vai poder deduzir o IVA desta viatura, aquilo que nós vamos fazer é contabilizar a viatura no ativo fixo tangível da empresa. E aqui utilizamos a conta 434, que é o equipamento de transporte. Portanto, bastará consultar aqui o código de contas, não é? E temos a classe 4, a classe dos investimentos. E depois temos a conta 43 dos ativos fixos tangíveis e equipamento de transporte a 434. E esta conta, que é uma conta do ativo, vai ser efetivamente debitada pelo valor total, com o próprio IVA a ser incluído. Porque como o IVA não confere direito à dedução, o IVA terá de ser incluído no custo de aquisição da viatura. E isto é o que decorre da norma contabilística e de relato financeiro número 7. Estes impostos que não podem ser a posteriori deduzidos, suportados, eles vão efetivamente fazer parte do custo de aquisição, como farão todas os extra da viatura e por aí fora. Portanto, 79.950 é o total, já com o IVA. Os 65 mil vezes 1.23 dá o valor já com o IVA já incluído. E como a fatura foi a 30 dias, eu vou para já registar uma dívida, um passivo, creditando a conta de fornecedores de investimentos, que é a conta 2711, e aqui chama a atenção
que nós temos de utilizar a conta 2711 porque se trata de um fornecedor de investimentos, não é um fornecedor de mercadoria, nem de outros bens e serviços, caso em que se utilizaria a conta 22, fornecedores, mas é um fornecedor de investimentos e o código de contas tem a conta 2711 para fornecedores de investimentos, contas gerais, seria esta a conta, e depois teríamos no software, no programa informático de contabilidade, de criar ali uma subconta para o fornecedor de investimento, contas gerais, uma subconta concreta para este fornecedor. E por isso é que eu coloco ali sempre aqueles tracinhos, porque derivará a possibilidade de subcontas que melhor identifiquem o fornecedor e, de qualquer forma, seria este o valor. Portanto, o custo de aquisição desta viatura é 79.950. Inclui o próprio montante do IVA suportado, porque não foi possível deduzir. É uma viatura a gasóleo. Então, quando se chega ao final do ano, registam-se as depreciações do período. A viatura tem um desgaste que neste caso vai ser aqui interpretado pelo reconhecimento das depreciações do período e que nós utilizamos a taxa de 25%, conforme está no Decreto Regulamentar 25/2009, para viaturas utiliza-se uma taxa máxima de 25%. E 25% sobre o custo de aquisição. 25% sobre 79.950, o que vai dar 19.987,5. E este valor é registado a débito da conta 642. As depreciações, conforme nós já conhecemos, elas são registadas como um gasto do período na conta 63, aliás 64, gastos de depreciação e amortização. Depreciação é para ativos fixos tangíveis e amortização é para ativos intangíveis. Como a viatura é um ativo fixo tangível, é um gasto de depreciação em ativos fixos tangíveis. Esta conta tem que ser debitada e vai afetar a demonstração dos resultados, como um gasto do período. E temos de creditar o próprio ativo, porque a depreciação corresponde a uma diminuição do ativo. E o ativo será registado, essa diminuição do ativo será registado na conta 43, 438, depreciações acumuladas. Esta é a conta que tem que ser creditada e que vai provocar no balanço a tal diminuição que se pretende do ativo. Mas o problema agora é o seguinte: como nós contabilizamos um gasto do período, depreciações do período, 19.987,5, a verdade é que isso tem impacto na demonstração dos resultados. Porque na demonstração dos resultados, as depreciações do período vão ser consideradas aqui nesta linha 19, isto é uma demonstração dos resultados que está contemplada na IES, na Informação Empresarial Simplificada. E temos ali os gastos de depreciação, que no caso concreto virão ali como um valor negativo, porque é um gasto. Vão diminuir o resultado operacional da empresa, vão tornar o resultado operacional da empresa mais pequeno. E isto provocaria uma diminuição do imposto. E é verdade que vai provocar uma diminuição do imposto. Só que o fisco não aceita que essa diminuição seja assim tão expressiva. E, portanto, coloca um limite. E o limite é a chamada depreciação fiscal, que são 25%, a taxa de depreciação que foi utilizada em concreto, vezes 25.000 euros. 25.000 euros é o limite do custo de aquisição para estas viaturas a gasóleo e ou a gasolina, seria a mesma coisa. 6.250 euros é o limite máximo da depreciação. E o que é que acontece? Contabilizamos 19.987,5
é a chamada depreciação contabilística. É apenas aceite 6.250, é a depreciação fiscal. Então ocorre uma diferença. E essa diferença, 19.987,5 menos 6.250, ou seja, 13.737,5, ela vai ter de ser objeto de uma correção fiscal quando se estiver a entregar a declaração modelo 22, ou quando estiver a fazer a passagem do resultado contabilístico da empresa para o resultado fiscal, para o lucro tributável, que é aquilo que interessa aqui para efeitos fiscais. No tal apuramento do lucro tributável, vamos ter de acrescer, ajustamento fiscal a crescer, muito concretamente no campo 719, por depreciações não aceites como gastos. E aqui neste campo 719 vamos ter de acrescer a diferença, não é? De 13.737,5. Bom, isto foi a viatura Mercedes. Agora vamos à viatura, à segunda viatura, que é o Peugeot, que é um híbrido plug-in, 52.000 euros. E, portanto, este híbrido plug-in, ele vai ter aqui também implicações fiscais. Em primeiro lugar, contabilizar o híbrido plug-in, debitar outra vez a conta 434, como o valor da base tributável excede 50.000 euros para os híbridos plug-in. Quando a base tributável excede 50.000 euros, o IVA não é dedutível. E, portanto, não sendo o IVA dedutível, ele vai incorporar o custo de aquisição da viatura. E, portanto, a base tributável vezes o 1.23 dá 63.960, que é o total da viatura com o respectivo IVA incluído. Então, reconhecemos aqui este ativo não corrente e creditamos o fornecedor de investimentos pelo mesmo valor, porque já referi que é uma fatura a 30 dias e depois, quando se pagar ao fornecedor, estas mesmas contas de fornecedores de investimentos vão ser efetivamente depois debitadas, ou seja, lançamento contrário, por crédito de bancos, pela saída do dinheiro, pela transferência. Relativamente à depreciação, a depreciação, para efeitos contabilísticos, é 25% de 63.960. Estamos, obviamente, aqui a considerar uma depreciação pelas cotas constantes e considerando que a viatura esteve ao serviço aqui desde o início do ano até ao final do ano. Portanto, estou a fazer uma depreciação anual, pelo método anual e utilizando o método da linha reta ou das cotas constantes, até que não é permitido cotas decrescentes para este tipo de viaturas, conforme o próprio Decreto Regulamentar 25/2009 assim o estabelece. Portanto, as viaturas têm que ser depreciadas pela linha reta ou pelas cotas constantes. E nós então debitamos a conta 64.2 por 15.990, 25% de 63.960 e creditamos as depreciações acumuladas por 15.990. Uma vez mais, o valor reconhecido nos gastos tem impacto na demonstração dos resultados, diminui os resultados contabilísticos da empresa, mas não pode diminuir desta forma em termos de resultado fiscal, porque há um limite. E o limite da depreciação fiscal para híbridos plug-in é 25% de 50.000 euros, o que dá 12.500. E nós contabilizamos 15.990. Excedemos em 3.490 o limite fiscal e, portanto, esta verba terá, uma vez mais, de ser acrescida na declaração modelo 22, no campo 719, ajustamento fiscal a crescer. De referir que a viatura Mercedes e a viatura Peugeot híbrida plug-in
são viaturas que estarão, obviamente, sujeitas a tributações autónomas e relativamente a todos os encargos que com estas viaturas forem ao longo do ano contabilizados, incluindo a própria depreciação, que é um encargo, mas é depreciação contabilística que vai estar sujeita à tributação autónoma e não a depreciação fiscal. E, portanto, no caso do Mercedes, como o seu valor de aquisição, e relembrando as tributações autónomas, é superior a 35 mil euros, o seu custo de aquisição é superior a 35 mil euros, todos os encargos com o Mercedes vão estar sujeitos a 32,5%. E todos os encargos com o Peugeot, que é híbrido plug-in, vão estar sujeitos a 15%, porque também é superior a 35 mil euros, não é? O custo de aquisição. E o Peugeot vai estar sujeito a 15% porque eu estou a pressupor que, sendo um híbrido plug-in, a bateria pode ser carregada através da ligação à rede elétrica, tem uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro. Portanto, é neste pressuposto que pagará 15%, porque se não cumprisse com estes requisitos, pagaria 32,5%. Agora vamos às últimas viaturas. E para concluir, temos a viatura, a terceira viatura, que é um BYD de 40 mil euros, 100% elétrico. E, portanto, sobre estes 40 mil euros, incidiu o IVA. E 40 mil euros é inferior a 62.500, porque para as viaturas elétricas aplica-se o tal limite de 62.500 euros em termos da base tributável. Portanto, eu vou poder deduzir o IVA deste carro. Debito a conta 434, equipamento de transporte, por 40 mil euros, que é a sua base tributável. Diferente das outras viaturas anteriores, não incluo aqui o IVA, porque posso deduzir o IVA. E como posso deduzir o IVA, vou debitar a conta 2432, que se chama IVA dedutível, a ativos não correntes, pelos 23% dos 40 mil, que dá 9.200. Esta conta é debitada porque a empresa está a assumir aqui um ativo, um direito perante o Estado, de poder deduzir o imposto suportado. E estabelece aqui uma dívida, um crédito ao fornecedor de investimentos, pelo total 49.200, é este valor que vamos ter de pagar, e quando procedermos ao pagamento, esta conta vai ser debitada, creditando a conta do banco. Portanto, verifica-se então que o custo de aquisição desta viatura é de 40 mil euros e não contempla o valor do IVA, porque o IVA foi efetivamente dedutível. O IVA suportado foi objeto de dedução. Por isso, quando se estiver a calcular as depreciações do período desta viatura, vamos fazer 25% do valor que está contabilizado na conta 434, que é apenas 40 mil euros. E 25% do custo de aquisição dá 10 mil euros, debitando a conta 642 por 10 mil e creditando a diminuição do ativo, depreciações acumuladas, 10 mil. E qual seria o limite máximo aceite desta depreciação do período e para efeitos fiscais? Para as viaturas 100% elétricas, o valor da depreciação anual aceite máximo é com base em 25%, taxa máxima de depreciação, vezes o custo de aquisição de 62.500, ou seja, 15.625. Como a depreciação foi apenas 10 mil euros, aqui não é preciso fazer nenhuma correção fiscal, porque é tudo aceite, está abaixo dos 15.625 a depreciação do período. E em termos de tributações autónomas? Em termos de tributações autónomas, como se trata de um elétrico, mas que tem um custo de aquisição reconhecido no nosso ativo não corrente,
abaixo de 62.500 euros não há qualquer tipo de tributação autónoma para esta viatura. Esta é a viatura que fica mais barata, entre aspas, fiscalmente, gera mais economia fiscal para esta empresa. E agora temos um Tesla 100% elétrico de 90.000 euros, ou seja, a base tributável sobre a qual se aplicou a taxa de IVA foi 90.000 euros. Portanto, muito acima de 62.500 euros relativamente a viaturas elétricas, o que significa que vamos debitar a conta 434 na sua aquisição pelos 90.000 mais o IVA, 170.700, porque o IVA não é dedutível e, portanto, incorpora o custo de aquisição da viatura e vamos creditar a dívida, portanto, fornecedores de investimentos, o passivo, 110.700. Quando se pagar este valor, a conta 27.1 vai ser debitada por crédito de bancos. E quanto à depreciação? A depreciação será 25% de 110.700 ao ano, não é? E considerando aqui o ano completo, o método anual e a linha reta. Portanto, durante 4 anos isto vai acontecer porque 25% significa que a vida útil da viatura é de 4 anos. Gasto do período, depreciações do período 27.675 e diminuição do ativo, depreciações acumuladas 27.625. E será que este gasto contabilístico é aceite? Em parte sim, em parte não, não é? Porque há um limite. Como é uma viatura ligeira de passageiros 100% elétrica, o limite da depreciação fiscal é 25% de 62.500, 15.625. Ora, tendo nós contabilizado 27.675, há uma diferença que não é aceite e que tem que ser incorporada na declaração modelo 22 para fazer parte do lucro tributável da empresa e para ser tributada. E, portanto, essa diferença, 27.675 menos 15.625, são 12.050. Estes 12.050, quando do preenchimento da declaração modelo 22 para a autoridade tributária, incorporamos, acrescemos, penalizamos, acrescendo no campo 719. E sobre tributações autónomas? É uma viatura 100% elétrica, cujo custo de aquisição é acima de 62.500 euros. Todos os gastos, todos os encargos contabilizados durante o ano com esta viatura, incluindo a própria depreciação contabilística do período, mais o seguro, mais a manutenção e conservação, vai estar sujeito a 10%. Bom, isto então temos, assim, regra geral, o enquadramento para as viaturas ligeiras de passageiros. Referir ainda, e só para concluir, que quando estamos a falar de tributações autónomas aplicadas às viaturas a combustíveis fósseis, gasolina, gasóleo e também os simplesmente híbridos e aqueles que não cumprem com os requisitos que eu referi, o número 3 diz que são, o número 3 do artigo 88 diz que são tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções e por aqui fora, com viaturas ligeiras de passageiros, e depois eles falam em viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, mais as motos e motociclos. Bom, isto significa que este tipo de viaturas assim identificado, de mercadorias, ligeiras de mercadorias, estará sujeita às mesmas tributações autónomas daquela regra geral para as viaturas a combustíveis
fósseis, portanto estes 8,5, 25,5, 32,5. Mas só para concluir e esclarecer que tipo de viaturas ligeiras de mercadorias são aquelas que também parecem estar sujeitas às mesmas tributações. Também estão sujeitas à tributação autónoma os gastos com viaturas ligeiras de mercadorias, tributados à taxa normal da tabela A do Código sobre o Imposto sobre Veículos, referida na alínea B do número 1 do artigo 7º do mesmo Código. E aqui, só para esclarecer, trata-se de veículos de caixa fechada, classificados pelo IMT como de mercadorias, mas com 4 ou 5 lugares para passageiros, homologados como N1, ou seja, veículos concebidos e construídos para o transporte de mercadorias com massa máxima que não seja superior a 3,5 a 3,5 toneladas. E, portanto, quando a norma faz referência aqui no artigo 88, número 3, que também este tipo de viaturas vão estar sujeitas a 8,5, 25,5, 32,5, são estas que eu acabei agora de identificar, porque, regra geral, as viaturas de mercadorias, para transportar mercadorias, nomeadamente os pesados e por aí fora, não têm nada destas implicações e limitações e tributações que eu acabei aqui de referir. Portanto, o foco aqui esteve nas viaturas ligeiras de passageiros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.